A Revolução dos Bichos, capítulo 7, parte 3. Quando todos eles estavam reunidos, Napoleão emergiu da fazenda, vestindo todas as suas medalhas, pois ele havia se premiado recentemente tanto com Herói Animal, primeira classe, quanto com Herói Animal, segunda classe, e protegido por seus 9 cães enormes, que emitiam rosnados que provocavam calafrios em todos os animais. Todos eles se acovardaram silenciosamente em seus lugares, parecendo saber antecipadamente que alguma coisa terrível estava prestes a acontecer. Napoleão ficou de pé, vigiando com firmeza sua plateia. Em seguida, proferiu um choramingar agudo. Imediatamente, os cachorros se aproximaram, agarraram 4 porcos pela orelha. Guinchando de dor e terror, foram levados até os pés de Napoleão. As orelhas dos porcos estavam sangrando, os cães haviam provado sangue e por alguns momentos pareciam ter enlouquecido. Para o espanto de todos, 3 deles se atiraram sobre Golias. Ele os viu chegando e levantou seu grande casco, pegando um dos cães no ar e o prendendo ao chão. O cão gritou por misericórdia, e os outros 2 fugiram com o rabo entre as pernas. Golias olhou para Napoleão para saber se ele deveria esmagar o cão até a morte ou deixá-lo ir. Napoleão pareceu mudar de semblante e ordenou com veemência que soltasse o cão. Então Golias levantou o casco e o cão se afastou, machucado e uivando. Então o tumulto acabou. Os 4 porcos esperaram, tremendo e com cara de culpados. Napoleão agora os convidava a confessar seus crimes. Eles eram os mesmos 4 porcos que haviam protestado quando Napoleão aboliu as reuniões dominicais. Sem mais, confessaram que estavam em contato secreto com Bola de Neve desde sua expulsão, que haviam colaborado com ele na destruição do moinho de vento e que haviam firmado um acordo com ele para entregar a fazenda dos animais ao Sr. Frederick. Acrescentaram que Bola de Neve havia admitido em particular que havia sido o agente secreto de Jones por muitos anos. Quando terminaram sua confissão, os cães prontamente arrancaram suas gargantas, e Napoleão perguntou com uma voz terrível se algum outro animal tinha algo a confessar. As 3 galinhas que tinham sido as líderes da tentativa de rebelião dos ovos agora se apresentaram e declararam que Bola de Neve aparecera para elas em sonho e as incitara a desobedecer às ordens de Napoleão. Elas também foram massacradas. Então um ganso se apresentou e confessou ter roubado 6 espigas de milho durante a colheita do ano passado e as comido durante a noite. Então uma ovelha confessou ter urinado no bebedouro, impelida, segundo ela, por Bola de Neve. E 2 outras ovelhas confessaram ter assassinado um velho carneiro, um seguidor dedicado de Napoleão, perseguindo-o em volta de uma fogueira quando ele estava sofrendo de tosse. Todos eles foram mortos no local. E assim continuou a história das confissões e das execuções, até uma pilha de cadáveres se formar diante dos pés de Napoleão e o ar ficar pesado com o cheiro de sangue, que era desconhecido ali desde a expulsão de Jones. Quando tudo acabou, os animais restantes, exceto os porcos e os cães, foram embora juntos. Eles estavam abalados e inconsoláveis. Eles não sabiam o que era mais chocante, a traição dos animais que haviam se juntado à Bola de Neve ou a cruel retribuição que haviam acabado de testemunhar. Antigamente, havia muitas cenas igualmente terríveis de derramamento de sangue,
Mas parecia que era muito pior agora que isso estava acontecendo entre eles. Desde que Jones havia deixado a fazenda, nenhum animal havia matado outro animal até hoje. Nem mesmo um rato havia sido morto. Eles tinham se encaminhado para o pequeno morro onde estava o moinho de vento, semi-pronto, e, em comum acordo, todos se deitaram juntos e se aconchegaram. Esperança, Muriel, Benjamim, as vacas, as ovelhas e toda a ninhada de gansos e galinhas, todos, de fato, exceto a gata, que desaparecera de repente, pouco antes de Napoleão chamar a reunião. Durante algum tempo, ninguém falou. Somente Golias permaneceu de pé. Ele se agitava de um lado para o outro, balançando sua longa cauda preta contra os lados e, ocasionalmente, proferindo um pequeno gemido de surpresa. Finalmente, ele disse: "Eu não entendo. Eu não teria acreditado que coisas assim pudessem acontecer em nossa fazenda. Isso deve ser alguma falha em nós mesmos. A solução, a meu ver, é trabalhar com mais afinco. De agora em diante, vou me levantar 1 hora a mais, cedo." E ele partiu em seu trote até a pedreira. Lá, recolheu 2 cargas sucessivas de pedra e as arrastou para o moinho antes de repousar para a noite. Os animais se amontoaram ao redor da Esperança, sem falar nada. O monte onde estavam deitados dava-lhes uma ampla vista de toda a zona rural. A maior parte da fazenda dos animais estava dentro de sua visão. O longo pasto que se estendia até a estrada principal, o campo de feno, o bosque, o açude, os campos arados onde o trigo jovem crescia grosso e verde, e os telhados vermelhos dos edifícios da fazenda com a fumaça saindo das chaminés. Era uma noite clara de primavera. A grama e as cercas estavam douradas pelos raios de sol. A fazenda, e com uma espécie de surpresa, eles se lembraram de que isso se tratava da sua própria fazenda. Cada centímetro dela era a própria propriedade dos animais. Nunca pareceu mais desejável para eles. Enquanto Esperança olhava, colina abaixo, seus olhos se encheram de lágrimas. Se ela pudesse expressar seu pensamento, teria dito que este não era o seu objetivo quando se propuseram, anos atrás, a trabalhar para derrubar a raça humana. Estas cenas de terror e massacre não eram o que eles esperavam naquela noite em que o velho major os incitou pela primeira vez à rebelião. Se ela própria tinha alguma expectativa do futuro, tinha sido de uma sociedade de animais livres da fome e do chicote, todos iguais, cada um trabalhando de acordo com sua capacidade, os fortes protegendo os fracos, como ela tinha protegido a ninhada perdida de patinhos com sua perna dianteira na noite do discurso do major. Em vez disso, ela não sabia por quê. Tinham chegado a um momento em que ninguém ousava falar o que pensava, em que cães bravos e ferozes vagavam por toda parte, em que se tinha que ver camaradas serem despedaçados depois de confessar crimes chocantes. Não havia nenhum pensamento de rebeldia ou desobediência em sua mente. Ela sabia que, mesmo assim, as coisas estavam muito melhor do que estavam nos dias de Jones e que o mais importante era impedir o retorno dos seres humanos. O que quer que acontecesse, ela permaneceria fiel, trabalharia duro, cumpriria as ordens que lhe foram dadas e aceitaria a liderança de Napoleão. Mas mesmo assim, não era isso que ela e os outros animais esperavam. Não era para isso que trabalhavam. Não era para isso que construíram o moinho e enfrentaram as balas da arma de Jones. Tais eram seus pensamentos,
embora lhe faltassem as palavras para expressá-los. Finalmente, acreditando que isso era um substituto para as palavras que não a conseguia encontrar, ela começou a cantar Animais da Inglaterra. Os outros animais sentados ao seu redor pegaram a deixa e cantaram o hino 3 vezes, de forma afinada, mas lenta e em luto, de uma forma que nunca tinham cantado antes. Eles tinham acabado de cantá-la pela 3ª vez quando Berro, acompanhado por 2 cães, se aproximou deles com cara de quem tinha algo importante a dizer. Ele anunciou que, por um decreto especial do camarada Napoleão, Animais da Inglaterra havia sido abolida. A partir de agora, era proibido cantá-la. Os animais foram tomados de surpresa. Por quê? Gritou Muriel. Não é mais necessário? Camarada, disse Berro com firmeza. Animais da Inglaterra era a canção da Revolução, que já está completa. A execução dos traidores esta tarde foi o ato final. O inimigo, tanto externo quanto interno, foi derrotado. Em Animais da Inglaterra, expressamos nosso anseio por uma sociedade melhor nos dias que virão. Mas essa sociedade foi agora estabelecida. Claramente, esta canção não tem mais nenhum propósito. Por mais assustados que estivessem, alguns dos animais teriam protestado, mas neste momento as ovelhas emitiram seu habitual balido de 4 patas bom, 2 patas ruim, que durou vários minutos e pôs um fim à discussão. Assim, Animais da Inglaterra não foi mais ouvida. Em seu lugar, Minimus, o poeta, tinha composto outra canção que começou: Fazenda dos animais, fazenda dos animais, por mim não farás mal jamais. E isto foi cantado todos os domingos de manhã após o içar da bandeira. Mas, de alguma forma, nem as palavras nem a melodia pareciam chegar aos pés de Animais da Inglaterra. Esse foi o 7º capítulo da Revolução dos Bichos. Caso tenha gostado, peço que me siga e dê 5 estrelas para me apoiar e para que você não fique de fora dos próximos episódios e dos futuros audiolivros disponíveis por aqui. Até breve e um grande abraço!